Fala pessoal, então, dando continuidade à nossa aula de raciocínio lógico, vamos ao que importa. Nesse momento nós veremos alguma coisa relacionada a raciocínio lógico, envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. E alguns exercícios de revisão, no que tange equivalência, revisão de complementos e suplementos de raciocínio lógico qualitativo ou crítico. Começando com a proporcionalidade. Se duas razões são iguais, então são proporcionais. Aqui é um início para conseguir compreender regra de 3. Tanto a simples como a composta. E em ambos os casos, há diretamente proporcional e inversamente proporcional. Mas vamos lá, da leitura que está na tela aí. Se A sobre B é igual a X e C sobre D é igual a X, então, sendo X igual a X, nós teremos que A sobre B é igual a C sobre D. Observe que a leitura que a gente está habituado é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando você pega A sobre B igual a C sobre D, você percebe que a primeira letra que a gente fala é A. A sobre B igual a C sobre D. E a última letra que a gente fala é a D. Então, A e D são chamados de extremos, e B e C são chamados de meios, o que forma uma proporção, onde define-se A e D, então, como extremos e B e C como meios. Pode-se ainda fazer a seguinte leitura: A está para B, assim como C está para D. Note que A sobre B igual a C sobre D dá uma reciprocidade, uma equivalência, onde você tem aí, então, o A vezes D igual a B vezes C, que é o que nós já comentamos, o produto dos extremos, ou seja, A vezes D, é igual ao produto dos meios, no caso aí, B vezes C. E quando é que duas grandezas serão diretamente proporcionais? Quando aumentando ou diminuindo uma delas, a outra aumenta ou diminui na mesma razão da primeira, ou seja, duas grandezas serão diretamente proporcionais sempre na mesma razão. Por exemplo, você dobra o A e isso implica no dobro do B. Você divide o A por 3 e isso implica em dividir o B por 3. Por isso que elas são chamadas diretamente proporcionais. A inversamente proporcional é o oposto do que nós acabamos de falar. Se você dobra o A, o B fica dividido por 2. E se você divide o A por 3, o B fica multiplicado por 3. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Ou seja, duas grandezas inversamente proporcionais variam sempre na razão inversa da outra. E aí, uma das propriedades da proporção. Nós temos a da adição e da subtração. Então, se você tem lá um A sobre B igual a C sobre D, vale dizer que, se você somar os numeradores A mais C e dividir pelos denominadores, nesse caso aí, B mais D, você tem uma equivalência, ou seja, A sobre B equivale a A mais C sobre B mais D, ou ainda C sobre D equivale a A mais C sobre B mais D, como está aí na sua tela. Bom, se vale para mais, vale para menos. Então, por isso que nós temos aí a propriedade da adição dos antecedentes e consequentes e a propriedade da subtração dos antecedentes e consequentes. E vamos a um exercício. 3 substâncias A, B e C são utilizadas na composição de um determinado produto X. A fórmula de X exige a proporção de 12 gramas de A para 13 gramas de B e para 14 gramas de C. Quantos gramas da substância C entrarão na composição de 1950 gramas do produto X? Então, vamos ver, conforme a teoria que nós estudamos, o que nós temos aqui. Então, quando você pegar a soma de A com B com C, isso vai dar o produto X. Bom, ele quer saber quantos gramas da substância C entrarão na composição do produto X, que são 1950 gramas. Ora, o que nós temos então? Que a soma de A com B com C dá o X. Mas quanto que é o X? Bom, a soma de A com B com C dá 1950, certo? E qual que é a relação de proporção que nós temos? A está para 12, assim como B está para 13, assim como C está para 14. Bom, pela regra que nós acabamos de ver, nós podemos dizer então que a soma dos numeradores, quem são? A,
B e C, ou seja, A mais B mais C, está para a soma dos denominadores. Quem são? 12 mais 13 mais 14. E aí você vai ter, então, A mais B mais C dá 1950. 12 mais 13 mais 14 dá 39. O resultado de 1950 por 39 dá 50. Bom, então, o que você tem? A sobre 12 é igual a 50. B sobre 13 é igual a 50. Como a gente quer o C, C sobre 14 é igual a 50. Esse 14 aí passa multiplicando 50, que resulta em 700. Ou seja, resposta do exercício, letra A, 700. Então, falando desse exercício aqui, que vai estar relacionado aí a grandezas inversamente proporcional. Vamos fazer a leitura. Com velocidade constante de 100 km por hora, um trem percorre certa distância em 2 horas e 45 minutos. Para percorrer a mesma distância em 2 horas e 30 minutos, a velocidade constante deverá ser... Bom, vamos raciocinar no exercício e resolvê-lo inicialmente sem fazer contas. Depois a gente faz uma continha para deixar de trabalhar a teoria. Olha, 100 km por hora. O cara percorre uma distância em 2 horas e 45 minutos. A mesma distância ele quer fazer em 2 horas e 30 minutos, com 15 minutos a menos, né? Bom, se ele vai ter que fazer a mesma distância num tempo menor, sua velocidade tem que ser maior. Então a gente descarta a letra A, 90 km por hora, e descarta a letra C, 100 km por hora. Bom, como ele estava a 100 km por hora, né? Se ele estivesse a 200 km por hora, ele faria na metade do tempo de 2 horas e 45 minutos. Bom, então, como a diferença deu só 15 minutos, você descarta a letra D, que fala 200 km por hora. Portanto, só de pensar no exercício, a resposta dele deverá ser 110 km por hora, sem fazer nenhuma conta, né? Sem fazer conta. Mas vamos ao cálculo matemático, trabalhando o raciocínio lógico do exercício. Então, o que nós teríamos aqui? Velocidade 100 km por hora em 2 horas e 45 minutos. Bom, eu considerei uma maneira mais sensata de colocar esse tempo aí em minutos para a gente mensurar ele, porque fica mais elegante. Repare. Então, 100 km por hora em 165 minutos. Lembrando que cada hora são 60 minutos, né? Então, 2 horas 120, mais 45 aí, 165. Depois, a nova velocidade, num novo tempo. Bom, o velinho aí é o x da questão. A gente quer saber qual deve ser a nova velocidade para que ele faça a mesma distância nesse telinho aí, igual a 2 horas e 30 minutos. Bom, então, ele quer fazer com velocidade x, percorrer a mesma distância em 150 minutos. Mais uma vez, cada hora 60 minutos, então 2 horas 120, mais 30 aí, 150. Qual é a relação entre 100 por x e 165 por 150? Bom, notem que essas grandezas não são diretamente proporcionais. Por quê? Quando você aumenta a velocidade para percorrer a mesma distância, você diminui o tempo, né? Então, note que 100 para x, o x, nós já sabemos, será maior do que 100. Né? Então, 100 para x, x é maior que 100. E aí, do outro lado, relacionando o tempo, 165 para 150, 165 é maior que 150. Então, note que elas não estão se encaixando. Eis a questão. Então, sendo x maior que 100, pois menor tempo equivale a maior velocidade para a mesma distância, nós teremos que a proporção fica assim, mantendo a coluna do x, 100 está para x, assim como, olha só, invertendo 165 com 150, 150 está para 165. Por qual razão? Simples. Repare que 100 é menor do que x. Assim como do outro lado da igualdade, 150 é menor que 165. Agora as grandezas ficaram equivalentes. Tipo assim, o numerador 100 e o numerador 150, ambos são menores do que abaixo deles no denominador o x e o 165. Bom, essa é uma forma de fazer o exercício. Mas invertendo um lado da fração e invertendo o outro lado da fração, elas permanecem equivalentes. Ou seja, você pode escrever assim, x está para 100, assim como 165 está para 150.
Agora é só perceber que, como nós queremos achar o x da questão, esse 100 passa multiplicando por 165, que está sendo dividido por 150. Notem. Então, x é igual a 100 vezes 165 dividido por 150, que resulta exatamente na resposta, 110 km por hora, letra B, como havíamos planejado. E continuar. Bom, olha esse exercício agora. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. Vamos ver se eu entendi. Ele falou que são diretamente proporcionais. Então, a relação é A sobre B. Né? Então, x está para 40, assim como y está para 72, assim como 32 está para 128. Determina o valor de 2x mais 3y. Olha que tranquilo. Então, x está para 40, assim como y está para 72, assim como 32 está para 128. Se você usar a expressão toda como está, fica confuso, né? Bom, como nós queremos aí no exercício encontrar o que mesmo? 2x mais 3y, então a gente tem que encontrar o x, o y, e depois fazer o resultado de 2x mais 3y para achar a resposta, né? Então, o que você precisa perceber? Que x está para 40 equivale a 32, que está para 128. Esse 40 passa multiplicando 32, que está dividido por 128. E a resposta será 10. E depois, y está para 72, assim como 38 está para 128. Esse 72 vai multiplicar o 32, que está sendo dividido por 128, que resultará em 18. Bom, o que você quer? 2x mais 3y, que é 2 vezes, então, 10, que dá 20, mais 3 vezes 18, que dá 54. E a soma de 20 com 54, 74, letra A, exercício finalizado. Mais um. João, Pedro e Maria fizeram uma caixinha. João tinha 3 cotas, Pedro tinha 2 cotas e Maria tinha 5 cotas. No final do ano, a caixinha tinha saldo de R$ 1.200 e foi dividida em partes diretamente proporcionais às cotas de cada um. A quantia recebida por Pedro foi igual a... Bom, então, mais uma vez aí, nós temos que, quando você somar os valores, né, que fazem parte daquilo que João, Pedro e Maria vão receber, tem que dar R$ 1.200. Né? Lembrando que a relação de cotas, você tem 3 para João, 2 para Pedro e 5 para Maria. Então, o que você faz? João está para 3, assim como Pedro está para 2, assim como Maria está para 5. Quando você somar João, Pedro e Maria, lá do outro lado, repare, 1.200. Quando você somar o 3 mais 2 mais 5, 10. E a divisão de 1.200 por 10 resulta em 120. Quem você quer saber? Né? Pedro. Pedro está para 2, que resulta em 120. Esse 2 passa multiplicando. Você tem, então, que Pedro vai pegar 240, letra D. Bom, agora falando de proposições logicamente equivalentes, né? Equivalências relevantes. Então, note de um lado aí que você tem P, Q, não P, não Q, isso na tabela, né? E aí você tem aí P implica Q, que é o mesmo que falar assim, se P, então Q. E aí, continuando a leitura, se não Q, então não P. Depois, não P, o Q. Só fazendo a leitura para vocês analisarem comigo, né? E aí nós temos aí P, se somente se Q. E do outro lado nós temos aí um colchete. Se P, então Q. E se Q, então P. E finalizando as duas últimas colunas. P ou Q. E se não P, então Q. E se não Q, então P. Agora repare a parte pedagógica das cores. Notem que nós temos duas colunas com valores idênticos de laranja, duas colunas com valores idênticos que estão de vermelho e duas colunas com valores idênticos que estão de verde. Qual o significado disso? Bom, o significado é o seguinte. Nós estamos falando de equivalências. Então, olhando as duas colunas que estão de laranja. Se P, então Q. Quais são as estruturas lógicas equivalentes a ela? São duas.
A primeira, né, que está aí, se não Q, então não P, a gente chama de o teorema do contrarrecíproco, né? Então, quando você tem a expressão se P, então Q, você pode escrever ela de forma exatamente igual, ou seja, idêntica, de duas formas. Ou você troca o P de lugar com Q, colocando uma negação em cada um deles. Então, olha só, de P setinha para Q, ficou não Q setinha para não P. Ou você simplesmente nega o primeiro, que no caso é o P, coloca o símbolo do ou, mantendo o Q, certo? Então, duas formas de você manter a equivalência do se então, né? Ou seja, se P então Q equivale a se não Q então não P, ou negando a primeira, mantendo a segunda com o símbolo do ou. Não P ou Q. Beleza. E se a gente for agora as duas colunas que estão de vermelho? Bom, então nós temos a equivalência entre a equivalência do se somente se, né? Então, como é que a gente faz a leitura aí da primeira coluna de vermelho? P, se somente se, que. Bom, então repara o seguinte, que tem que ter reciprocidade, né? Vai de P para Q e volta de Q para P. Então, essa reciprocidade nos dá a seguinte equivalência. Quando você tem um P, se somente se Q, ele equivale a dizer que se P, então Q, e se Q, então P. Exatamente pela ideia de que tem que ser certo de P para Q e tem que ser certo de Q para P, né? Ela é, como se diria assim, duas vezes condicional. Ela é condicional indo e condicional voltando, né? Bicondicional, então, certo? Então, notem aí que se você quer fazer o equivalente P se somente se Q, você vai ter que fazer, então, pensando de P para Q e pensando de Q para P. Por isso que nós temos aí o resultado do lado, colchetes, né? Aí você tem se P, então Q, e se Q, então P, né? Os colchetes, o colchete, né? Os colchetes e os parênteses é para não ficar nenhuma dúvida, né? Agora, indo para a tabelinha que está aí verde, né? Bom, qual é o equivalente do ou? Né? Você tem P ou Q. Você quer fazer o equivalente do ou, P ou Q. Bom, então o equivalente do P é uma das duas formas que vem a seguir. Você pode fazer agora negando o primeiro, que é P, né? E fazendo setinha para o Q, ou negando o segundo e fazendo setinha para o primeiro. Então, duas formas de você conseguir fazer o equivalente do ou. Se não P, então Q, é uma. Ou ainda você pode fazer se não Q, então P. Aí eu quero que você perceba e relacione a laranja com a verde. Note, então, a chamada, digamos, ideia da reciprocidade. Se você pegar a laranja lá, né, na primeira coluna, se P, então Q, aí você tem que o equivalente dela pode ser um ou. Notem que você negou o primeiro, colocou ou e viu o segundo, né? Então, se P, então Q, equivale a não P ou Q. Então, era natural que quando você fosse fazer o equivalente do ou, você tivesse uma, digamos, entre aspas, uma reciprocidade com se então. E é claro, esse valor de negação aparece lá também. Então, repare que quando você vai fazer o equivalente de P ou Q, você tem então aí se não P, então Q, ou se não Q, então P. Eu recomendo o estudo dessa tabela. Com o tempo você vai memorizar ela. E lembrando que isso aqui é uma revisão de aulas anteriores, hein? Então agora vamos fazer um exercício. Assinale a alternativa que é logicamente equivalente à sentença: se Manuel instalou a rede de computadores, então Joaquim configurou a rede de computadores. E aí você tem aí as alternativas A, B, C, D e E. Bom, vamos fazer o estudo? Então nós queremos o equivalente de P implica Q, ou seja, se P, então Q. Nós queremos o equivalente do condicional, né? Tá, como nós vimos, tem duas formas de você fazer o equivalente. Ou você usa o teorema do contrarrecíproco, né, chamado contrarrecíproco, porque você começa em P e termina em Q, e aí você inverte, começando em Q e terminando em P. Só que também negando cada uma das expressões, por isso que chama contrarrecíproco, né?
ou você simplesmente usa o ou, negando a primeira sentença, colocando ou na segunda sentença. Muito bem. Então, se Manuel instalou a rede de computadores, então Joaquim configurou a rede de computadores. O que nós temos aqui? A implica B equivale a não B implica não A. Então, se a gente for trabalhar essa primeira parte, quem é o A da questão? Manuel instalou a rede de computadores, é o A. Quem é o B da questão? Joaquim configurou a rede de computadores. Como você vai negar e trocar, né, eles de lugar? Então veja, Manuel que está no começo passa para o final. E como está escrito Manuel instalou, vai ficar Manuel não instalou. E Joaquim que está ao final passa para o começo. E como está Joaquim configurou, vai ficar Joaquim não configurou. Então, se Joaquim não configurou a rede de computadores, então Manuel não instalou a rede de computadores. Com certeza, se você observou lá as alternativas, nós já temos uma resposta aqui. Bom, só que a gente tem que lembrar que existe uma segunda forma de fazer o equivalente. Qual é a segunda forma? A implica B equivale à negação de A, né? Coloca o sinal de ou e vem o B. Bom, então como ficaria a negação de A? A negação de A lá, quem é A? Manuel instalou a rede de computadores. Então a negação vai ficar Manuel não instalou a rede de computadores. Aí você coloca um ou. E mantém o B. Quem é o B? Joaquim configurou a rede de computadores. Então, Manuel não instalou a rede de computadores ou Joaquim configurou a rede de computadores. E a gente percebe lá pelas alternativas que não tem essa hipótese. Portanto, a alternativa C é a certa, né? Que está exatamente aí de negrito na sua tela. Se Joaquim não configurou a rede de computadores, então Manuel não instalou a rede de computadores. Ok? A próxima. Uma das mais fáceis que a gente já fez até agora. As proposições. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. E, se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida, são equivalentes. Bom, então para fazer esse exercício, a gente vai lembrar daquela propaganda do Detran, que eu imagino que deve ser Denatran, né? Eu imagino que está em todos os departamentos de trânsito de todos os estados. O que nós temos? Lá fala assim, se beber, não dirija. E aí depois fala, se for dirigir, não beba. Essas duas expressões, elas são equivalentes. Se beber, beber, né, afirmativo, não dirigir como negação. Aí inverte a colocação. Dirigir, afirmativo, não beber, negação. Percebeu? Tipo, sai de A para B e diz que agora sai de não B para não A, que é o teorema do ponto recíproco. Portanto, de cara, observando esse exercício, você percebe que o delegado, na primeira sentença, está à frente. E na segunda, ele está à frente também. A única coisa que ele fez foi negar. Numa, o delegado não prende, na outra, o delegado prende. E na primeira, a operação não será bem sucedida, e na segunda, a operação será bem sucedida. Ocorre que elas não são equivalentes, porque ele deveria ter trocado as ordens. O que seria trocar as ordens? O delegado à frente, na segunda, o delegado deveria estar após o então. Então, vamos fazer uma leitura bem simples. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. Né? Repare aí, vermelho, né? O delegado não prendeu o chefe da quadrilha, e o não destacado aí, né? De vermelho com negrito. Depois o então, azul. A operação agarra não será bem sucedida, e o não aí também de negrito. Bom, aí a expressão que ele pergunta se é equivalente. Se, de novo, vermelho à frente, perceberam? O delegado prendeu o chefe da quadrilha, ele apenas tirou não. E depois, então, de novo, o azul, né, na segunda sentença. A operação H será bem sucedida, ele apenas tirou não. Bom, são equivalentes? A resposta é errado, como nós havíamos previsto. O certo seria o que, então? Se a operação H for bem sucedida, então o delegado terá prendido o chefe da quadrilha. Ok? Daqui a pouco a gente continua no próximo exercício. Grande abraço para vocês.